Olá, neste ficheiro nós vamos apontar a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Ao estudarmos a competência em razão da pessoa, em que verificamos se o agente que praticou o crime tem prerrogativa de função e justifique o seu julgamento perante determinado tribunal, nós nos deparamos com as expressões crime comum e crime de responsabilidade. Às vezes, encontramos a expressão crime comum, em outras vezes, infração penal comum. Ao verificarmos a competência originária do STF, nós encontramos lá no 102 a expressão infração penal comum. Ao examinarmos a competência originária do STJ, encontramos lá no 105 a expressão crime comum. De qualquer sorte, seja infração penal comum ou crime comum, essas expressões devem ser entendidas como uma expressão gênero, que aponta para infração penal, do que decorrem, como espécies, os crimes e as contravenções penais. O conceito de crime de contravenção é dado pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Lá consta que crime é infração penal a que a lei comina a pena de reclusão e detenção, isolada ou cumulativamente com a pena de multa, e contravenção penal a infração a que a lei comina as penas de prisão simples e multa. Isso é o que trata a expressão crime comum ou infração penal comum. Já a expressão crime de responsabilidade não condiz com o conceito de infração penal. Não se trata, portanto, de crime e nem de contravenção. Essa expressão corresponde às infrações político-administrativas. Quando nós examinamos as leis que tratam desses crimes de responsabilidade, a exemplo da Lei 1079 de 1950, nós não encontramos como consequências as sanções penais. O que encontramos são medidas político-administrativas, dentre as quais a mais grave, o impedimento do agente para o exercício daquela função, o impeachment. Então, como nós não temos como consequência a aplicação de uma sanção penal, uma pena, nós não podemos conceituar crime de responsabilidade como infração penal, e sim como infração político-administrativa. Por essa razão, quem julga as infrações penais comuns ou os crimes comuns são os órgãos jurisdicionais. STF, STJ, TRF, Tribunais de Justiça. E quem julga os crimes de responsabilidade são os órgãos políticos. Lembremos, por exemplo, que quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade é o Senado Federal. Que procedimento se aplica em cada um desses processos? No que diz respeito aos crimes comuns, que serão processados perante tribunais com competência originária, nós vamos aplicar um procedimento especial. Lembre-se que o Código de Processo Penal, no 394, revela que o procedimento pode ser comum ou especial. O comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. E nós temos vários procedimentos especiais. E este é um deles. O procedimento que se adota aqui é o previsto na Lei 8.038 de 1990. Ao abrirmos essa lei, nós verificamos pela epígrafe da lei que a lei se aplica à Suprema Corte e à Corte da Cidadania, STF e STJ. Mas nós vamos encontrar, 3 anos depois, a Lei 8658 de 93, determinando a aplicação nos procedimentos que vão ocorrer perante os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, o mesmo procedimento da Lei 8.038 de 90. Então, todo o procedimento a ser adotado nessa ação penal originária é descrito pela Lei 8.038 de 90. No que diz respeito àquele julgamento político que se dá perante um órgão político para uma infração político-administrativa, que é o crime de responsabilidade, vamos adotar o procedimento descrito na lei que prevê aquele crime de responsabilidade e as consequências.
como a Lei 1079 de 1950 e o Decreto-Lei 201 de 1967. Nós precisamos estabelecer essas diferenças e quando nós estudamos a competência material fixada pela prerrogativa de função, que a doutrina chama de ratione persone e outros preferem ratione funcione, nós precisamos ter bem essa distinção em mente. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve se não é inscrito, para que nós possamos dar relevância ao conteúdo e atingirmos o maior número possível de pessoas. A mim é um grande prazer estar com você, um grande abraço e até o próximo ficheiro.